Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo aqui espíritos felizes. Nós vamos agora para o Sr. Van Dust, antigo funcionário morto em Anvers em 1863, com a idade de 80 anos. Pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido, abre aspas, esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então, ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito e virá a vós, reconhecido e como bom amigo. Fecha aspas. 4 dias mais tarde, o espírito ditou o que se segue. Lembrando sempre, que todas as comunicações da época de Kardec eram psicografias, eram só escritas. As perguntas eram escritas e as respostas escritas em seguida. Abre aspas. Aqui é a colocação do Sr. Van Dust. Meu amigo, a minha vida foi de um bem pequeno peso na balança da eternidade. Todavia, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal sem, com isso, aspirar à perfeição. Se há pessoas felizes em uma pequena esfera, pois bem, sou daquelas. Não lamento senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa e menos penosa. Ela foi grande com efeito, viver e não viver. Ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele, e, no entanto, não mais poder dele servir-se. Ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que vos prende a eles, o que é terrível. Que momento cruel! Que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula. E um instante depois, trevas. Sentir e um momento depois, estar aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-lo. Não se é mais e, entretanto, sente-se que se é, mas se está em uma perturbação profunda. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, desperta-se em um novo mundo. Não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam, e não podeis abarcar a todos com o olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade. Comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova! Que vida brilhante! Que vida de alegrias! Salvação! Ó salvação! Eternidade que me contém em teu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural de minha alma. Não te quero mais, porque tu és a terra do exílio e a tua maior felicidade nada é. Mas se soubesse o que sabeis, como essa iniciação na outra vida ter-me-ia sido mais fácil e mais agradável. Saberia antes de morrer o que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e a minha alma teria se libertado mais facilmente.
Estais no caminho, mas nunca ireis bastante longe. Dize-o ao meu filho, mas dizei-lo tanto que creia e se instrua. Então, em sua chegada aqui, não nos separaremos. Adeus a todos, amigos, adeus. Eu vos espero, e durante o tempo em que estiverdes na terra, frequentemente virei me instruir junto de vós, porque ainda não sei tanto como muito dentre vós, mas o aprenderei depressa aqui onde não há mais entraves que me retenham, e onde não há mais idade que enfraqueça as minhas forças. Aqui se vive às claras e se avança, porque diante de si se vêem horizontes tão belos que se fique impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo, Van Durst. Então nós vemos aqui ele colocando para o pessoal da Sociedade Espírita que ele gostaria de ter tido o conhecimento que eles têm, porque teria sido mais fácil ele passar pela zona de perturbação, pelo adormecimento, ele se separaria com mais facilidade do corpo, ele entenderia tudo o que está acontecendo, que estava acontecendo, e é isso que ele coloca, né? Ele sente de não ter o conhecimento, e é interessante que ele pede que transmitam essa informação para o filho dele, para que o filho dele creia e principalmente se instrua o máximo possível. Agora nós vamos ver o caso do Sr. Cisdenier. Homem de bem, morto em acidente, conhecido do médium quando vivo. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Pergunta: podeis dar-me alguns detalhes sobre a vossa morte? Resposta: uma vez afogado, sim. Pergunta: por que não antes? Resposta: tu o conheces. O médium efetivamente conhecia-os, porque eles eram amigos. Pergunta: quereis, pois, descrever-me as vossas sensações de vossa morte? Resposta: passei muito tempo antes de me reconhecer, mas com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercavam quando a luz se fez, fui inundado. Tu podes esperar, encontrarás sempre mais do que esperavas. Nada de material, tudo fere os sentidos ocultos. O que não poderia tocar nem o olho nem a mão, tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicar. Isso não se pode sentir senão com a alma. O meu despertar foi muito feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se liga a esse nome, não posso qualificar senão de pesadelo horrível. Sonho de que estás encerrado em um calabouço infecto, que teu corpo, roído pelos vermes que te introduzem até a medula dos ossos, está suspenso sobre uma fornalha ardente, que a boca ressecada não encontra mesmo ar para refrescá-lo, que o teu espírito tomado de horror não vê ao teu redor senão monstros prestes a te devorar. Imaginai, enfim, tudo o que o fantástico do sonho pode produzir de mais hediondo, de mais horrível, e de repente te encontras transportado para um Éden delicioso. Então ele está descrevendo aqui a saída de um lugar horrível, ele está comparando com a Terra, para um Éden, para um lugar, para um paraíso, para um lugar delicioso, que é o que ele encontra depois da morte, a alegria, a felicidade dele depois da morte. Despertas, cercado por aqueles que amaste e chorastes. Vês ao redor de ti rostos adorados te sorrirem com bondade. Respiras os mais suaves perfumes. Refrescas a tua garganta ressecada na fonte de água viva. Sentes teu corpo elevado no espaço infinito que o carrega e balouça, como faz a brisa com uma flor solta do topo de uma árvore. Tu te sentes envolvido pelo amor de Deus, como a criança que nasce está envolvida pelo amor de sua mãe, e não terá senão uma ideia imperfeita dessa transição.
Tratei de explicar a felicidade da vida que espera o homem depois da morte de seu corpo, mas não pude. Explica-se o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e cujos membros jamais puderam sair do círculo estreito onde estão encerrados? Para explicar-te a felicidade eterna, eu te direi: ama, porque só o amor pode fazer-te pressenti-la. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde a vossa reentrada no mundo dos espíritos? Resposta: não. Tive de pagar a dívida do homem. Meu coração me fizera pressentir o futuro do espírito, mas eu não tinha fé. Tive que expiar a minha indiferença para com o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que pude fazer, as dores que senti com resignação, apesar de meu sofrimento, e sua justiça, que tem uma balança que os homens não compreenderão jamais, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi depressa apagado. Pergunta: desejas dar notícias de tua filha? Abre parênteses. Morta 4 ou 5 anos depois de seu pai. Fecha parênteses. Resposta: ela está em missão na vossa terra. Pergunta: ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer perguntas indiscretas. Resposta: eu bem o sei. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante dos meus olhos? Não. Como criatura, ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras. Eu a ajudarei, porque deverei velar por ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas em missão. Tranquilizante, pois, por ela, e obrigado pela tua lembrança. Nesse momento, o médium sentiu uma dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Resposta: uma infeliz. Então, nós vemos aqui que o Sindenier está falando da filha, que está de volta à Terra, mas não em expiação, e sim em missão, e que ele vai procurar ajudá-la. E a gente vê que o médium teve dificuldade ali de escrever, percebeu alguma coisa e perguntou: se tem algum espírito aqui que queira se manifestar, que escreva. Aí apareceu uma resposta: uma infeliz. Pergunta: quereis dizer-me o vosso nome? Resposta: Valérie. Pergunta: quereis dizer-me o que atraiu o castigo sobre vós? Resposta: não. Arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: tu bem o vês. Quem vos trouxe aqui? Resposta: Sindenier. Com qual objetivo o fizestes? Resposta: para que tu me ajudes. Pergunta: foste vós quem impediu-me de escrever mesmo agora? Resposta: ele me colocou em seu lugar. O Sindenier saiu ali de contato com o médium, né? E colocou essa Valérie em contato com o médium para ela poder ser auxiliada. Pergunta: que relação há entre vós? Resposta: ele me conduziu. Pergunta: pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece. Abre parênteses. Depois da prece, Sindenier retoma: obrigado por ela. Tu compreende, não te esquecerei, pense nela. Pergunta, abre parênteses. Pergunta, abre parênteses, a Sindenier, fecha parênteses. Como espírito, tendes muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta: não, mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro. Sem isso,
sem por isso abandonarmos os primeiros. Então nós vemos que o Sidney trouxe a Valéria ali para ser auxiliada, e aí eles fizeram a pergunta se ele tinha muitos espíritos que ele estava auxiliando. Ele falou que não, mas quando ele conduz um, aí ele vai ajudar o outro sem se afastar daquele primeiro, né, que ele estava trabalhando, que ele estava ajudando. Pergunta: como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Resposta: compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto, nos dão menos trabalho. Ao mesmo tempo, nós mesmos nos elevamos e, subindo as nossas faculdades, progridem. O nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. Então, o que ele está colocando aqui? Que a cada um que ele ajuda, ele está trabalhando com a pessoa que precisa de ajuda, mas está trabalhando nele também. Então, a cada um que ele ajuda, ele também está sendo ajudado, ele também está se modificando, ele também está se transformando. A nota aqui do Kardec: os espíritos inferiores, portanto, são assistidos pelos bons espíritos que têm por missão guiá-los. Esta tarefa não é exclusivamente reservada aos encarnados, mas estes devem concorrer para ela, porque é para eles um meio de adiantamento. Então não é só... Ele está colocando que os espíritos auxiliam aqueles que necessitam, e não é só os encarnados que podem ajudá-los, os desencarnados também podem, mas ele coloca aqui, né, que os encarnados devem concorrer para ela, devem procurar ajudar, procurar socorrer os espíritos desencarnados necessitados. É o que a gente hoje em dia faz nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Nós auxiliamos os irmãos desencarnados sofredores, né? Quando um espírito inferior vem se colocar de permeio com uma boa comunicação, como no presente caso, sem dúvida, não o faz sempre com uma boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja a fim de que aquele ao qual se dirige trabalhe para o seu adiantamento. Perdão. Sua permanência, é verdade, às vezes degenera em obsessão, mas quanto mais tenaz, tanto mais prova o quanto é grande, então, voltando aqui, mas quanto mais tenaz, tanto mais prova o quanto é grande a necessidade de assistência. Portanto, é um erro recusar. É necessário olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer-se: é um espírito infeliz que os bons espíritos me enviaram para educá-lo. Se eu triunfar, terei a alegria de ter conduzido uma alma ao bem e ter abreviado os seus sofrimentos. Essa tarefa é frequentemente penosa, sem dúvida. Seria mais agradável ter sempre belas comunicações e não conversar senão com espíritos escolhidos. Mas não é em não procurando senão a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões que se nos oferecem para fazer o bem que se merece a proteção dos bons espíritos. Não é se afastando dos espíritos, não é se recusando a atender um espírito que precisa que a gente vai merecer a proteção dos espíritos. Muito pelo contrário. É ajudando, é buscando a caridade. O trabalho do grupo mediúnico de desobsessão é um trabalho de pronto-socorro. Os encarnados estão ali para socorrer como enfermos no pronto-socorro os irmãos necessitados. Então é sim um trabalho de caridade, mas é de muito aprendizado, é de muito entendimento para que a gente ajudando também possa ser ajudado. Agora nós vamos para outro desencarnado, o Dr. de Meury. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Morto em Albi em 25 de janeiro de 1865. O senhor de Meury era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber,
lhe granjearam a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade, sua caridade eram inesgotáveis. E apesar de sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de cuidar de pobres enfermos. O preço de suas visitas era menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia poder pagar. Porque dizia, este último, quer dizer, aquele que podia pagar, em sua falta sempre poderia conseguir um médico. E aquele que podia pagar, se não pudesse ser atendido pelo doutor, seria atendido por outro médico. Mas aquele que ele ia socorrer, ele ia atender de graça, esse não teria essa mesma chance. Então ele se dedicava mais a socorrer os que precisavam, os que não podiam pagar. Ao primeiro, aquele que não podia pagar, não só dava os remédios gratuitamente, mas frequentemente deixava com que prover as necessidades materiais. O que às vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode-se dizer dele que era o Curadas da medicina. Vamos lembrar que o Curadas é um padre de Ars, que fazia milagres, ele curava as pessoas cegas. O senhor de Meury abraçara com ardor perdão. O senhor de Meury abraçara com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais em vão pedira a solução à ciência e a todas as filosofias. Vamos lembrar que ele é um médico homeopata, então ele encontrou esclarecimento para as doenças e para a situação penosa dos seus pacientes dentro da doutrina espírita. E que ele tinha buscado, já muito buscava nas filosofias, Na ciência e na filosofia ele foi encontrar na doutrina. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos seus mais zelosos propagadores. Fez ele entender a importância da doutrina, da ciência e da filosofia espírita, e ele foi um propagador da doutrina. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre ele e nós por correspondência. Nós aqui, o Kardec colocando em relação à sociedade espírita, parisiense e os trabalhadores de lá. Soubemos de sua morte no dia 30 de janeiro. Ele faleceu no dia 25, eles só foram saber lá em Paris, na sociedade, no dia 30 de janeiro. E o nosso primeiro pensamento foi de conversar com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia, ou seja, no dia 30 de janeiro. Abre aspas. Eis-me. Prometera-me, quando vivo, que desde que morresse viria, se isso fosse possível, a apertar a mão do meu caro mestre e amigo, senhor Allan Kardec. A morte dera à minha alma este sono pesado, que se chama letargia, mas o meu pensamento estava desperto. Sacudia esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Despertei e de um salto fiz a viagem. E continua aqui dentro das aspas. O quanto sou feliz. Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com voo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso, e eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino, átomo diante da grandeza, da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas
que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Ó, quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu Senhor, vou fazer-lhe um estudo, virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que vos dedico ao adiantamento. Até breve, Demeure. Fecha aspas. Então a gente vê um espírito que viveu aqui em amor e fraternidade, auxiliando aqueles que necessitavam, estudando a doutrina, a felicidade, a alegria dele, né? Nós estamos vendo aqui 5 dias após o desencarne. Ele com esse conhecimento, com esse entendimento, com essa lucidez e nessa felicidade. Isso é muito bonito. O Kardec coloca aqui. As 2 comunicações seguintes, dadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença da qual estávamos atacados nesse momento. Então nós vimos ali que ele estava falando no dia, ele morreu no dia 25, essa comunicação que ele deu foi no dia 30, né, de janeiro de 1865, e agora eles vão transcrever aqui 2 comunicações do Dr. Demeure, dia 1º e 2 de fevereiro, falando para eles, e eles estavam doentes, pelo jeito, pelo que a gente entende aqui, é o Kardec que está doente, né? Então as 2 comunicações seguintes, dadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença da qual estávamos atacados nesse momento. Embora sejam pessoais, nós a reproduziremos porque elas provam que o Sr. Demeure é tão bom como espírito quanto era como homem. Abre aspas. Nas palavras do Dr. Demeure. Meu bom amigo, tende confiança em nós e grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas, podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal de vossa existência. Então ele está colocando aqui para o Kardec que ele está doente, ele está ali naquela situação, nós estamos em 65, e ele está dizendo para o Kardec que ele vai poder completar a obra, que essa é a preocupação do Kardec. Ele diz para ele que ele vai poder completar a obra. Então a gente vai ver que eles estão aqui em fevereiro de 65, o Kardec vai desencarnar em março de 69. Se eu não me engano, 11 de março de 69. Março ou abril. Agora me falhou se é março ou abril, mas é 69, com certeza. Meu bom amigo, tende confiança em nós e grande coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com as cautelas prescritas podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra que foi o objetivo principal de vossa existência. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui junto a vós, com o Espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindos entre os espíritos. Eles me fazem as honras e as boas-vindas. Caro mestre, falando aqui, né? Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo para estar convosco neste momento. Falando aqui para o mestre, que ele chama, né, o Kardec de mestre. Feliz por estar morto, por estar desencarnado, para poder ajudar o Kardec ali naquela hora que o Kardec precisa tanto, que ele está doente. Interessante, né? Vou repetir. Caro mestre, o quanto sou feliz por estar morto a tempo para estar convosco neste momento. Se morresse mais cedo, talvez pudera vos evitar essa crise, que eu não previa. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me ocupar de outra coisa que do espiritual. Ele não tinha como prever essa crise do Kardec, porque ele tinha desencarnado. Nós vamos ver que ele desencarnou 25 de janeiro,
ele conversou com Kardec 30 de janeiro, ali é 1º de fevereiro, então ele estava ali no desembaraço dele, então ele não tinha como prever para poder ajudar. Então, se ele tivesse, colocando que se ele tivesse desencarnado mais cedo, ele teria podido ajudar o Kardec. Então, vamos aqui. Havia muito pouco tempo que desencarnara para me ocupar de outra coisa que do espiritual, né, que do próprio desencarne dele. Mas agora velarei por vós, caro mestre. É o vosso irmão e amigo que está feliz por ser espírito para estar junto de vós e vos cuidar em vossa doença. Mas conheceis o provérbio, abre aspas, ajuda-te e o céu te ajudará, fecha aspas. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, conformando-se estritamente às suas prescrições. Ou seja, colocando por Kardec que ele tinha que seguir à risca a prescrição dos espíritos que estavam ali auxiliando ele. A gente sabe que o Kardec, eles colocaram para ele que ele precisava descansar mais, que ele precisava repousar, que ele precisava cuidar da saúde, mas ele continuou o seu trabalho, ele continuou ali para terminar os livros que ainda faltavam, né? Nós vamos ver que ele vai publicar este, que está sendo escrito aqui, e depois ele publica o último, né, que é as teorias, as ideias dele, que é a Gênese, né, a Gênese de Kardec. Então, logo depois ele publica, se eu não me engano, em 1868 a Gênese, 69 ele desencarna. Abre aspas aqui. Faz muito calor aqui, este carvão é fatigante. Enquanto estais doente, não o queimeis mais. Colocando para ele, né, que aquele carvão que ele queima ali para aquecer, né, porque está frio, né, vamos lembrar que lá na Europa, na França, janeiro e fevereiro é inverno. Então ele coloca aqui, esse carvão é fatigante. Enquanto estais doente, não queimeis mais. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele escapam são deletérios, são ruins. Então ele colocando aqui para que Kardec parasse de usar o carvão para se aquecer ali. Então ele assina vosso amigo Demeury. Aí tem a outra carta aqui do Demeury, que ele coloca, uma foi no dia 1º de fevereiro e esta aqui dia 2 de fevereiro. Abre aspas, sou eu, Demeury, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhes que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu e que fora funesto sem uma intervenção eficaz, a qual fui feliz em ajudar. Segundo as minhas observações e as informações que obtive em boa fonte, ficou evidente para mim que, quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. Entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador, e se torna culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para vossos mundos. Então ele coloca aqui, né, que se torna culpável de homicídio voluntário. Quer dizer, ele está ali se suicidando, é isso que o Delmero coloca. Ele está sendo culpado pelo que está acontecendo, porque ele fica à luz de vela, à luz de lampião, aquecido por carvão, e tudo isso vai prejudicando a saúde dele, e aí ele vai desencarnar como suicida inconsciente, né? Mas como suicida, é o que ele está colocando aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Entretanto, é preciso dar antes de partir a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador. Ele precisa terminar a sua obra. E se torna culpável de homicídio voluntário. Então, por esse esforço, por esse trabalho, para terminar a obra antes de partir, ele se torna um homicida voluntário, contribuindo por excesso de trabalho para a imperfeição do seu organismo, que o ameaça com a súbita partida para os nossos mundos. Não é necessário temer em dizer-lhe toda a verdade, para que se acautele e siga à risca as nossas prescrições. Assinado Demeury. Então ele vem aqui, ele primeiro manda aquela primeira carta para o Kardec.
Essa segunda ele dá aqui para o pessoal ali na sociedade, para que eles vão lá, para que eles cuidem, para que o Kardec se cuide mais, para que ele tome mais cuidado, para que ele não vá antes do tempo, porque ele está se matando ali com o esforço que ele está fazendo para terminar a obra. Ele coloca, ele entende que ele precisa terminar a obra, ele coloca que ele vai terminar a obra, que ele fique tranquilo, mas que ele se cuide mais. E aqui vem outra comunicação, quando eles colocam aqui. A comunicação seguinte foi obtida em Montalbán em 26 de janeiro, dia seguinte de sua morte, no círculo de amigos espíritas que tinha nessa cidade. Então ele faleceu no dia 25 de janeiro de 1865, nós vimos aqui a mensagem do dia 30 de janeiro, 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, mas agora eles vão transcrever aqui uma mensagem que ele deu em Montalbán, 26 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, ele morreu dia 25, dia 26 ele já deu uma mensagem para os amigos espíritas dele lá em Montalbán. Abre aspas. Antoine de Meury, não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Perdão. Eu estou feliz, mais feliz do que podia esperá-lo, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria há tão pouco tempo. Isso é verdade. Um dia depois do desencarne, ele poder escrever, poder se comunicar, tá nessa lucidez toda, são pouquíssimos os espíritos que têm essa lucidez. Por isso que ele coloca aqui, uma lucidez rara em tão pouco tempo, um dia de desencarnado. Com certeza ele não tinha sido nem sepultado ainda. Tende coragem, meus bons amigos. Estarei frequentemente junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Ele continua. Hoje não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o desejo. Não choreis, meus amigos. Far-me-eis lamentar o ter-vos conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos conduzirá a esta morada onde todos devemos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos. Que Deus vos console. Ali estarei junto de vós. Assinado, de Meury. Uma outra carta de Montalbán também contém o seguinte relato. Abre aspas. Esconderamos a senhora G, né, eles não colocam aqui qual é o nome, médium vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor de Meury, mas para pouparmos a sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, sem dúvida, compreendendo o nosso objetivo, evitara manifestar-se a ela. Então, o que eles estão colocando aqui? Essa senhora G, uma médium vidente, ela sonâmbula, o que quer dizer? É uma médium inconsciente. Nós vamos ver que o Kardec coloca como médium sonambúlico, médium inconsciente. Hoje a gente usa o termo consciente. Eles não contaram para ela que o Dr. de Meury tinha falecido. E como ela era vidente, ele procura se ocultar. A gente vai ver que ele vai aparecer aqui para ela, mas ele procura ocultar quem ela, porque ela não sabe que ele desencarnou. Né? Eles fizeram isso para poupá-la, porque ela está doente e ela já tem uma certa idade. Então vamos lá. No dia 10 de fevereiro último, vamos lembrar que no dia 2 foi a última carta que eles transcreveram aqui dele, 2 de fevereiro. Então aqui eles estão no dia 10. Eles vão contar o que aconteceu no dia 10 de fevereiro último. Então,
No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias que diziam que queriam aliviar a senhora G. Ela está doente, não está bem. De uma entorse da qual sofria cruelmente desde a véspera, Desde o dia 9 de fevereiro que ela estava com uma entorse, um problema sofrendo muito com dores. Disso, mas não sabíamos e estávamos longe de esperar a surpresa que nos dirigiam. Apenas essa senhora entrou em sonambulismo, quer dizer, só ela, a senhora G, entrou em transe profundo, numa mediunidade inconsciente. Então, apenas essa senhora entrou em sonambulismo, fez ouvir gritos pungentes, mostrando o seu pé. Eis o que se passava. 2 pontos, abre aspas. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempo em tempo sobre a parte doente uma atração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar às vezes a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço, o pé retomara sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito permanecia sempre desconhecido da médium e persistia em não mostrar os seus traços. Tinha o mesmo ar de querer desvanecer-se quando, de um pulo, a nossa enferma, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lança ao meio do quarto para agarrar e apertar a mão do seu doutor espiritual. Então ela vai ali, para abraçá-lo e apertar a mão dele, agradecer por tê-la ajudado. Ela está desdobrada. Ainda esta vez o espírito ocultara toda a cabeça, deixando a sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G grita e cai desfalecida sobre o assoalho. Acabara de reconhecer o senhor Demer no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados atenciosos de vários espíritos simpáticos. Enfim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos que respondiam aos seus testemunhos de afeição, penetrando-a com um fluido reparador. Essa cena não é comovente e dramática, e não se crê ver todos esses personagens desempenharem o seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estamos felizes por reencontrarmos o nosso amigo espiritualizado com seu excelente coração e a sua delicada solicitude. Ele fora, durante a sua vida, o médico da médium, ele cuidava dela. Conhecia sua extrema sensibilidade e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àquela, dada para ela, para a senhora G, que o espírito amava, não é impressionante e não é bem feita para que se entrevenha a vida futura sob o seu aspecto mais consolador? Não é uma colocação tão bonita ele poder ajudá-la ali e ele se esconder para que ela não sofresse pela partida dele. Então, na hora que ela reconhece ele, ela desmaia, porque aí ela vê que ela sabe ali que ele havia desencarnado, coisa que ela não sabia ainda. Aí nós vemos aqui uma nota do Kardec. A situação do senhor Demeure, como espírito, é bem aquela que a sua vida digna e utilmente cumprida fazia pressentir. Mas um outro fato, não menos instrutivo, ressalta dessas comunicações, que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após a sua morte, para ser útil. Ele poder, logo após a sua morte, poder tratar dela, poder ser útil, poder ajudar aquela moça Valérie,
Então, ele poder ser útil, né? Uma coisa tão... Ah, não, desculpa, Valeria, é do outro espírito. Poder ajudar essa senhora G. Então, não, ressalta dessas comunicações, né? Um fato se ressalta dessas comunicações, que é a atividade que ele manifesta quase imediatamente após sua morte para ser útil. Pela sua alta inteligência e as suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. É feliz, mas a sua felicidade não é a inanição. Há alguns dias de distância, ele cuidava dos enfermos como médico, e apenas desligado, apressar-se em cuidar deles como espírito. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas, se ali não se se ali não se desfruta de repouso, que a maioria das pessoas pensam, né? Vai descansar, descanse em paz, como se fosse ficar ali na inanição, no repouso, é o que ele está perguntando aqui. A isso, nós lhe perguntaremos primeiro, se nada é não ter cuidados, nem as necessidades, nem enfermidades da vida, de ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ver seus amigos a toda hora, a qualquer distância em que eles se encontrem? Depois acrescentaremos 2 pontos. Quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja. Estareis perfeitamente livres para permanecerdes numa beata ociosidade tanto tempo quanto quiserdes. Mas deixareis logo esse repouso egoísta. Sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Então vos será respondido. 2 pontos. Se vos aborreceis por nada fazer, procurai vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil não faltam mais no mundo dos espíritos do que entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento. Ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações em relação com seus gostos e as suas aptidões e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar o seu adiantamento, né? O seu aprimoramento, o seu adiantamento, o seu conhecimento. Vamos lembrar Jesus quando ele coloca que o Pai trabalha e eu também trabalharei, sempre. Quando ele diz que o sábado, porque o sábado para o judeu é um dia de repouso total, quando ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Colocando na necessidade de trabalho, nós trabalharemos sempre pela eternidade, porque é o trabalho verdadeiro, útil, que faz com que a gente cresça, aprenda, se modifique, se melhore, podendo ser útil aos nossos semelhantes. Estejamos encarnados ou estejamos desencarnados, vamos estudar e vamos trabalhar sempre. Vamos continuar, né, com essas declarações e essas narrativas de espíritos desencarnados felizes no nosso próximo estudo. Até lá!